O sol de verão em São Paulo batia forte naquela tarde de dezembro, transformando as ruas do bairro da Vila Madalena em um caldeirão de calor úmido e barulho incessante. Eu, Ana Clara, caminhava apressada pela calçada irregular, o vestido leve colando na pele suada, enquanto carregava uma sacola de compras do mercado. Aos 28 anos, eu me sentia no auge da vida. Um emprego estável como designer gráfica em uma agência no centro. Um apartamento pequeno, mas aconchegante no andar de cima da casa da minha mãe. E, o melhor de tudo, o Lucas. Fazia 3 anos que estávamos juntos, e ele era o tipo de cara que fazia tudo parecer fácil. Alto, com um sorriso que iluminava qualquer reunião de família, e um jeito quieto de me fazer rir com piadas bobas sobre o trânsito caótico da cidade. Naquele dia, eu planejava uma surpresa para ele. Tínhamos combinado de nos encontrar no nosso cantinho favorito, um café escondido na Rua Harmonia, onde o ar-condicionado gelado era um alívio divino, e o cheiro de pão de queijo fresco misturava-se ao aroma de café coado. Eu havia comprado os ingredientes para fazer brigadeiro, sua fraqueza declarada, e imaginava a noite que viria, um filme na TV a cabo, talvez uma caminhada pelo Parque Ibirapuera, se o calor amainasse. Mas algo no ar parecia errado. Meu celular vibrou no bolso da bolsa e eu atendi sem olhar o número. Ana, é a mamãe. Você precisa vir para casa agora. É urgente. A voz dela tremia. Algo raro para uma mulher como Dona Rosa, que enfrentava o caos de São Paulo há décadas sem piscar. Meu coração acelerou. O que aconteceu, mãe? É o vovô? Não, filha. É. Sobre a sua irmã. E o Lucas? Só vem, por favor. Eu larguei a sacola no primeiro ponto de ônibus e peguei um Uber. O trânsito engarrafado na Marginal Pinheiros me deixando ainda mais ansiosa. O motorista, um senhor de bigode grisalho, tentou puxar conversa sobre o calor infernal. Mas eu mal respondi, o estômago revirando como se eu tivesse comido algo estragado. Cheguei à casa em Pinheiros em menos de meia hora, o portão de ferro rangendo ao se abrir. A rua era a mesma de sempre. Crianças jogando bola na calçada, o som distante de um funk ecoando de uma janela aberta e o cheiro de churrasco de algum vizinho. Mas dentro de casa, o ar estava pesado, como se uma nuvem de tempestade tivesse se instalado na sala de jantar. Minha mãe me recebeu com os olhos vermelhos, o avental amassado sobre o vestido florido. Senta, Ana. Eu não sei como te dizer isso. Onde está a Júlia? E o Lucas? Ele disse que ia passar aqui mais tarde. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto que eu conhecia desde criança, quando ela tentava esconder as brigas com o pai. Eles estão no quarto dela. Faz uns dias que eu percebi algo estranho, risadas abafadas, olhares que não combinavam. Hoje de manhã, eu entrei de repente e... Filha, o Lucas estava lá na cama com ela. O mundo parou. Meu peito apertou, como se uma mão invisível o esmagasse, e o calor da rua pareceu invadir o ambiente climatizado da casa. Júlia, minha irmã mais nova, com seus 25 anos cheios de energia e sonhos de atriz, sempre fora a queridinha. Cabelos cacheados que caíam como cascata, olhos verdes herdados do pai, e um jeito de conquistar todo mundo com um sorriso. Nós crescemos juntas nesse apartamento apertado, dividindo segredos e roupas, mas ultimamente ela mudara. Depois de largar a Faculdade de Artes Cênicas por um curso de maquiagem, ela se aproximara mais de mim e do Lucas, dizendo que precisava de conselhos sobre namoros. Eu confiava nela. Confiava nele. Como assim, mãe? Isso é brincadeira? Ele me disse que me amava na semana passada. Ela me abraçou, o perfume de lavanda misturando-se às lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu vi com meus próprios olhos, Ana. Eles admitiram. Disseram que foi um erro, que aconteceu do nada. Mas o Lucas, ele pediu para falar com você. Eu me levantei, as pernas bambas, e subi as escadas de madeira que rangiam sob meu peso. O corredor estreito levava ao quarto dela, porta entreaberta, e o som de vozes baixas vazava para fora. Empurrei a porta com força, e lá estavam eles. Júlia sentada na beira da cama, o cabelo desgrenhado, vestindo uma camiseta velha do Lucas. Ele de pé, as mãos nos bolsos da calça jeans,
o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ana, eu posso explicar, ele começou, a voz rouca dando um passo à frente. Explicar o quê? Que você me traiu com a minha própria irmã. No quarto dela, na casa da minha mãe? Minha voz ecoou alta, tremendo de raiva e dor. As lágrimas vinham quentes agora, borrando a visão dele, que parecia menor, insignificante. Júlia se levantou, os olhos suplicantes. Mana, não foi planejado. A gente estava conversando e... aconteceu. Eu sinto muito. Você é minha irmã, eu nunca quis te machucar. Conversando? Vocês dois rindo pelas minhas costas enquanto eu trabalhava para pagar as contas? Eu confiava em vocês. Eu gritei, o peito arfando. O quarto, com suas paredes cobertas de pôsteres de novelas e fotos nossas 3 juntas em festas de família, agora parecia uma prisão sufocante. O ventilador de teto girava devagar, espalhando o cheiro de perfume barato dela, misturado ao suor dele. Lucas se aproximou tentando tocar meu braço, mas eu recuei. Ana, por favor, eu te amo, mas com a Júlia é diferente. É como se a gente se entendesse de um jeito que... eu não sei explicar. Me dá uma chance de consertar isso. Diferente? Você me deixou por ela, minha irmã? A risada que escapou de mim foi amarga, cortante. Vocês dois merecem um ao outro. Saiam da minha frente. Saí correndo escada abaixo, ignorando os chamados deles. Minha mãe tentou me parar na cozinha, mas eu peguei as chaves do carro e dirigi sem destino pelas ruas lotadas de São Paulo, o sol poente tingindo o céu de laranja como um ferimento aberto. Naquela noite, sozinha no meu quarto, com o som da chuva fina batendo na janela, eu chorei até não aguentar mais. Mas no fundo da dor, uma faísca de algo mais se acendia. Raiva, sim, mas também uma determinação fria. Eles achavam que era o fim. Mal sabiam o que eu guardava no peito. Um segredo que mudaria tudo no dia em que eles menos esperassem. Os meses seguintes foram um borrão de noites insones e dias fingindo normalidade no trabalho. Júlia e Lucas oficializaram o namoro logo depois, como se minha dor fosse um detalhe passageiro. Ele se mudara para o apartamento dela no Brooklyn, e minha mãe, dividida, tentava manter a paz familiar com jantares forçados que eu evitava. Mas o inevitável veio. 1 ano depois, o convite de casamento chegou pelo correio, em papel chique com flores douradas. Você tem que ir, Ana, é família, disse minha mãe ao telefone, a voz suplicante. Eu ri, um riso seco. Família? Tá bom, eu vou. E eles vão se arrepender. Enquanto dobrava o vestido que usaria, preto, discreto, mas marcante, eu planejava em silêncio. O segredo que eu carregava desde o início do namoro com Lucas não era só uma traição. Era algo que destruiria a ilusão perfeita que eles construíam. No altar, na frente de todos, que eu revelaria a verdade, que ele nunca imaginara que eu soubesse. São Paulo, com sua agitação impiedosa, seria o palco perfeito para o caos que viria. O ar úmido de São Paulo em janeiro parecia grudar na pele como uma segunda camada de suor, enquanto eu navegava pelo metrô lotado da linha amarela rumo ao centro. Fazia 6 meses desde aquela tarde infernal em casa, e a cidade seguia seu ritmo impiedoso. Buzinas ecoando nas avenidas engarrafadas, vendedores ambulantes gritando ofertas de água gelada e o cheiro de asfalto quente misturando-se ao perfume barato das passageiras apinhadas. Eu me espremia entre os corpos, o fone de ouvido tocando uma playlist de músicas tristes para abafar o barulho, mas nada silenciava o turbilhão na minha cabeça. O convite de casamento ainda queimava na minha bolsa, como um lembrete vivo da traição. No trabalho, eu tentava me afundar nos projetos de design, alterando layouts de sites para clientes que nem imaginavam o caos da minha vida pessoal. Minha chefe, a Carla, uma mulher de uns 40 anos com óculos de armação vermelha e um sotaque carioca que iluminava as reuniões, notara a minha distração. Ana, você está com a cabeça em outro lugar. Problemas em casa? Perguntou ela uma tarde, enquanto dividíamos um café ruim na copa da agência, com vista para a Praça da República fervendo de gente. Eu forcei um sorriso, mexendo o açúcar no copo descartável. Família, sabe? Coisas complicadas. Não entrei em detalhes.
Como explicar que minha irmã mais nova, a mesma que dividira comigo os sonhos de infância no quintal apertado de pinheiros, agora planejava casar com o homem que eu amava? Carla apertou meu ombro, seus olhos castanhos cheios de empatia genuína. Se precisar desabafar, tô aqui. Às vezes botar para fora ajuda a clarear as ideias. Sua gentileza era um bálsamo raro, mas eu não podia me abrir. O segredo que eu guardava era uma bomba relógio, e revelá-lo antes do tempo estragaria tudo. Em casa, as coisas pioravam. Minha mãe insistia em ligações diárias, a voz carregada de culpa e esperança. Ana, o casamento da Júlia é em março. Você vem, né? Ela perguntou de você ontem. Tá arrependida, filha. Eles querem que a família toda esteja lá. Eu ouvia o som de panelas no fundo, provavelmente preparando o almoço dominical que eu evitava há meses. Mãe, eu vou, mas não espere que eu dance a valsa com eles. Desligava o telefone com o coração apertado, imaginando Júlia no espelho do quarto dela, provando vestidos brancos que ela postava nas redes sociais, com legendas cheias de corações e hashtags de amor eterno. Como ela podia fingir que nada acontecera? Nós crescéramos rindo das novelas mexicanas na TV, jurando que traições assim só existiam na ficção. Agora, era nossa realidade. Uma noite chuvosa, enquanto o temporal castigava as janelas do meu apartamento, decidi confrontar o passado. Peguei o celular e rolei pelas mensagens antigas com Lucas. Havia fotos nossas no litoral de Santos, ele com o braço ao meu redor, o mar azul ao fundo, e eu rindo como se o mundo fosse perfeito. Mas eu sabia a verdade que ele escondia. No início do namoro, meses antes de tudo desabar, eu descobrira acidentalmente um e-mail dele no laptop compartilhado. Uma troca de mensagens com uma ex, de Porto Alegre, confessando que ainda sentia algo por ela, mas que eu era segura demais para largar. Ele nunca soube que eu vi. Guardei aquilo como uma ferida aberta, esperando o momento certo. Agora, com o casamento se aproximando, eu via nisso a chave para desmascarar a hipocrisia dele. Não era só vingança, era justiça, para que Júlia visse quem ele realmente era antes de jurar até que a morte nos separe. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar impiedoso, e eu marquei um café com uma amiga de longa data, a Fernanda, que eu não via desde a traição. Encontramo-nos no Parque do Carmo, no leste da cidade, onde o verde artificial contrastava com o concreto da metrópole. Ela chegou de bicicleta, o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo suado, vestindo shorts e uma camiseta do Corinthians. "Meu Deus, Ana, você emagreceu! O que rolou?" perguntou ela, sentando no banco de madeira sob a sombra de uma árvore, enquanto mordia um pastel de queijo comprado na entrada. Contei tudo, as palavras saindo em um fluxo de raiva contida. Ele me trocou pela Júlia, Fê. E agora vão casar. Eu vou no casamento, mas eu sei de uma coisa sobre ele. Uma traição antiga que ele acha que ninguém descobriu. Fernanda arregalou os olhos, o pastel esquecido na mão. Uau, mana. Isso é pesado, mas cuidado, hein? Revelar isso pode explodir a família inteira. Sua mãe aguenta? Eu não ligo mais para isso, respondi, sentindo o peso da decisão. Eles me machucaram primeiro. Júlia era minha confidente e o Lucas. Ele jurava amor eterno enquanto flertava com outra pelas costas. O parque ao redor zumbia de vida, casais passeando, crianças correndo atrás de pipas e o som distante de um pagode tocando em um churrasco improvisado. Mas para mim, era um lembrete da normalidade que eu perdera. Fernanda me abraçou, o cheiro de protetor solar misturando-se ao ar úmido. Se você precisa de apoio, eu vou com você. Não enfrenta isso sozinha. Os dias se arrastaram em uma rotina de planejamento silencioso. Eu comprei o vestido, um modelo azul marinho, elegante mas sombrio, que realçava minha silhueta magra, em uma loja no shopping Ibirapuera, ignorando as vendedoras que elogiavam meu ar misterioso. No trabalho, avancei em um projeto grande, usando a raiva como combustível para criar designs impactantes. Mas as noites eram duras, sonhos com o rosto de Lucas se dissolvendo em risadas falsas, acordando com o coração disparado e o som da sirene de uma ambulância ecoando pela rua. Então veio o ensaio do casamento.
Minha mãe me convenceu a ir, só para ver como tá tudo lindo, filha. Dirigi até o salão de festas no Morumbi, o trânsito da AV. Roberto Marinho, um inferno de horários de pico. O lugar era chique, lustres de cristal, mesas postas com toalhas brancas, rio cheiro de flores frescas, rosas vermelhas, as favoritas de Júlia. Lá estavam eles de mãos dadas no altar improvisado, rindo com o cerimonialista. Lucas vestia uma camisa social impecável, o cabelo penteado para trás, e Júlia, radiante em um vestido de ensaio, os cachos soltos dançando enquanto girava. Ana, você veio! Júlia correu para me abraçar, o perfume doce dela me sufocando. Seus olhos verdes brilhavam de uma felicidade que eu queria apagar. Eu estava com medo que você não quisesse mais nos ver. Eu vim pelo ensaio, para ver se tudo dá certo, respondi friamente, desviando o olhar para Lucas, que se aproximou hesitante. Oi, Ana, você tá bem? Ele perguntou a voz baixa, como se temesse uma explosão. Melhor do que nunca, menti, sentindo o estômago revirar. O cerimonialista chamou todos para os votos de ensaio, e eu me sentei no fundo, assistindo enquanto eles trocavam promessas vazias. Eu te amo, Júlia, para sempre, disse ele, e ela sorriu, alheia à mentira que eu carregava. Minha mãe, sentada ao meu lado, apertou minha mão. Deixa rolar, filha. O tempo cura. Mas eu sabia que não curaria. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de São Paulo de tons avermelhados, eu visualizei o dia do casamento, a igreja lotada, os flashes das câmeras e minha voz ecoando a verdade que destruiria tudo. A raiva se misturava a uma tristeza profunda, mas também a uma força nova, nascida da dor. Eles não faziam ideia do furacão que eu seria. O dia do casamento amanheceu com um céu de São Paulo implacável, daqueles que prometem sol o dia todo, mas carregam uma ameaça de chuva repentina no fim da tarde. Eu me olhei no espelho do quarto, o azul marinho do vestido colando levemente a pele por causa do umidificador que eu ligara para combater o ar seco do apartamento. Aos 29 anos agora, meu rosto parecia mais afiado, marcado pelas noites mal dormidas e pelas refeições puladas, mas havia uma determinação nos olhos castanhos que eu não reconhecia de antes. O segredo pesava no peito como uma pedra, mas eu o carregava com propósito. Hoje, na igreja de Santa Teresinha, no Alto de Pinheiros, tudo viria à tona. Desci as escadas da casa da mãe, onde eu decidira me arrumar para evitar o trânsito matinal. O cheiro de café fresco e pão na chapa invadia a cozinha, e Dona Rosa já estava de pé, o vestido bege elegante contrastando com o avental que ela ainda usava enquanto arrumava a mesa. Filha, você tá linda. Mas, tem certeza disso? O padre disse que a cerimônia começa às 4 e o trânsito na AVE, Rebouças, vai ser um caos. Sua voz era um misto de orgulho e preocupação, os cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Ela me entregou uma xícara fumegante, os dedos tremendo levemente. Eu tô bem, mãe. É só um casamento. Família, né? Respondi, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. No fundo, eu via o conflito nela. Júlia era sua caçula, a que sempre precisara de mais colo, e Lucas, agora o genro, trouxera estabilidade com seu emprego de engenheiro na construtora no Itaim. Mas eu era a filha que aguentava o tranco, a que pagava as contas sem reclamar. Vai dar tudo certo, menti, sentindo o estômago revirar como se eu tivesse engolido vidro. O Uber me deixou na porta da igreja meia hora depois, o motor ronronando baixo, enquanto o motorista comentava o calor que derretia o asfalto. A rua estava enfeitada com faixas brancas e flores de plástico penduradas nos postes, e o burburinho de convidados já formava uma fila na entrada. Reconheci tias distantes, primos que eu não via desde o Natal, e até a Fernanda, que acenou de longe, vestida em um tom de rosa suave, o cabelo loiro ondulado caindo sobre os ombros. Ana, graças a Deus você veio. Eu estava te esperando aqui na frente, disse ela, me puxando para um abraço apertado que cheirava a perfume floral e ansiedade. Você tá pálida. Respira fundo, mana. Lembra do que a gente combinou. Eu fico do seu lado o tempo todo. Entramos juntas,
o interior da igreja fresca e sombreado, com o aroma de incenso misturando-se ao suor dos fiéis, sentados nos bancos de madeira polida. O órgão tocava uma melodia suave, e eu me sentei no meio da nave, perto o suficiente do altar para ver tudo, mas não na primeira fila onde minha mãe se instalara com os parentes de Lucas. O noivo chegou primeiro, impecável em seu terno cinza, o sorriso confiante enquanto cumprimentava os padrinhos. Ele parecia o mesmo de sempre, alto com aquela barba por fazer que eu um dia achara charmosa, mas agora via como máscara. Seus olhos varreram a multidão, parando em mim por um segundo. Um lampejo de culpa, ou seria medo? Ele desviou rápido, focando na porta principal. Então veio Júlia. O vestido branco rodado, com rendas delicadas nos ombros, a fazia parecer uma princesa de novela das 9. Seus cachos estavam domados em um penteado elegante, e o buquê de lírios tremia em suas mãos enluvadas. Ela caminhava devagar pelo corredor, ao som de Canon in D, os olhos verdes fixos em Lucas, cheios de uma felicidade cega que me revirava o estômago. Nossos olhares se cruzaram quando ela passou por mim, e por um instante vi o arrependimento. Um franzir sutil da testa, um pedido mudo de perdão. Mas era tarde. Ela chegara ao altar, e o padre, um homem idoso com sotaque nordestino marcado, começou a cerimônia. Enquanto os votos ecoavam, eu, Lucas, aceito você, Júlia, como minha esposa na saúde e na doença, eu sentia o calor subir pelo pescoço, o ar da igreja ficando mais opressivo. Fernanda apertou minha mão, sussurrando, aguenta firme, você é mais forte que isso. Mas a dúvida me corroía. E se eu errasse? E se revelar o e-mail antigo de Lucas com a ex de Porto Alegre só servisse para magoar mais a família? Minha mãe virara a cabeça, olhando para mim com súplica nos olhos, como se soubesse o que eu planejava. O anel deslizava no dedo de Júlia e o beijo selava o sim. Aplausos irrompendo ao redor como uma onda. A recepção no salão ao lado era um espetáculo de luzes baixas e mesas cobertas de porcelana fina, o cheiro de churrasco e salada de maionese flutuando no ar. Eu me servi de um copo de água com gás, evitando o champanhe que os garçons circulavam, e me encostei em uma coluna, observando o caos alegre, tias dançando forró no fundo, crianças correndo entre as pernas dos adultos, e Lucas e Júlia no centro, cortando o bolo de 3 andares decorado com flores comestíveis. Ele a girava na pista, rindo alto, e ela jogava a cabeça para trás, os cachos escapando do penteado. Pareciam perfeitos, intocáveis. Fernanda se aproximou com 2 pratos de canapés. Come algo, vai. Senão você desmaia aqui no meio. Mastiguei um quibe frito sem gosto, o barulho da música. Um samba animado agora, abafando meus pensamentos. Mas então minha mãe veio, o rosto corado pelo vinho. Ana, filha, por favor, fala com eles. É o dia deles, deixa o passado para trás. Seus olhos suplicavam e eu vi as lágrimas se formando. Mãe, você não entende. Ele não é quem parece. Eu vi as mensagens. Ele mentia para mim o tempo todo e agora para ela. Ela piscou, confusa. Mensagens do que você está falando? Antes que eu pudesse explicar, Júlia se aproximou. O vestido agora com uma mancha de bolo na saia, o sorriso eufórico. Mana, vem dançar com a gente. Eu estava te procurando. Ela me puxou pelo braço, o toque quente e familiar como nas festas de aniversário de infância. Por um segundo hesitei, o segredo na ponta da língua. Lucas se juntou, estendendo a mão. Ana, paz? Pelo bem da família. O momento esticou, o salão girando ao meu redor com risadas e flashes de celular. Minha raiva fervia, mas o apoio de Fernanda ao fundo, um aceno encorajador, e a vulnerabilidade na voz da minha mãe me ancoravam. Tudo bem, murmurei aceitando a mão de Júlia. Dançamos uma música lenta, eu e ela, ignorando Lucas por um instante. Eu sinto muito. Ana, sei, de verdade. Eu te amo, sussurrou ela no meu ouvido, o perfume dela misturando-se ao suor da dança. Mas enquanto o DJ anunciava o brinde final, eu me afastei, o coração martelando. O microfone estava ali, na mesa principal, e todos os olhos se voltariam para os noivos. Era agora ou nunca. Com a voz tremendo, mas firme, eu me aproximei,
pegando o microfone sob olhares curiosos. Antes que vocês brindem ao futuro, eu tenho algo a dizer. O salão silenciou, o ar pesado como antes de uma tempestade. Lucas empalideceu e Júlia franziu a testa. Minha mãe se levantou alarmada. O segredo estava prestes a explodir, e São Paulo lá fora com sua noite estrelada e barulhenta seria testemunha do colapso que viria. O salão de festas no Morumbi pulsava com uma expectativa tensa, as luzes douradas dos lustres refletindo nos copos de cristal ainda intocados. O DJ pausara a música, e o silêncio que se instalou era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar distante de talheres e um murmúrio confuso que crescia como uma onda. Eu segurava o microfone com as mãos úmidas, o peso dele parecendo multiplicar o nó na minha garganta. Meu coração batia tão forte que eu jurava que todos podiam ouvi-lo, ecoando pelo espaço amplo onde horas antes risadas e brindes enchiam o ar. São Paulo lá fora, visível pelas janelas altas, começava a se acender com as luzes da cidade noturna, um mar de neon que contrastava com a escuridão que eu sentia dentro de mim. Lucas estava congelado ao lado de Júlia, o terno cinza agora amarrotado pela dança, o rosto pálido como cera derretida. Seus olhos azuis, que um dia me hipnotizaram em noites quentes de verão, agora me fitavam com pavor puro. Júlia, ainda radiante no vestido branco com a mancha de bolo, apertava o buquê de lírios contra o peito, os cachos escapando do penteado e caindo sobre os ombros. Ana, o que você está fazendo? Solta isso, por favor, sussurrou ela, a voz trêmula, estendendo a mão como se pudesse me puxar de volta à normalidade forçada que construíramos. Minha mãe se levantou da mesa dos parentes, o vestido bege amarrotado, os olhos vermelhos de preocupação. Filha, não. Não aqui, não agora. É o casamento deles. Seu apelo cortou o ar, e eu vi tias e primos virando as cabeças, celulares já sendo sacados para gravar o que quer que viesse. Fernanda, do outro lado do salão, me deu um aceno sutil, um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha. O apoio dela, simples e firme, era o que me mantinha de pé, como uma âncora em meio ao vendaval que eu mesma invocava. Respirei fundo, o cheiro de flores murchas e carne assada invadindo minhas narinas, e comecei a falar. Eu vim aqui hoje não só como irmã ou ex, mas como alguém que merece a verdade. Lucas, Júlia, vocês acham que o amor de vocês é puro, que o passado se apagou como se eu nunca tivesse existido? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, ecoando pelos alto-falantes, e um burburinho de surpresa se espalhou. Mas eu sei de algo que você, Lucas, escondeu de mim o tempo todo. No começo do nosso namoro, quando você jurava que eu era a única, eu vi os e-mails. Aqueles com a sua ex de Porto Alegre. Você confessava que ainda a amava, que eu era só. Segura, estável. Mas você flertava, mentia, enquanto me pedia em namoro no Parque Ibirapuera. O salão explodiu em sussurros, cabeças se inclinando para cochichos frenéticos. Lucas deu um passo à frente, as mãos erguidas em súplica. Ana, isso foi há anos. Eu era imaturo, não significava nada. Por favor, para com isso. Sua voz rachou, o sotaque paulista carregado de desespero, e ele olhou para Júlia como se implorasse por salvação. Ela recuou, o buquê caindo no chão com um baque surdo, os lírios se espalhando como pétalas de uma ilusão despedaçada. É verdade? Lucas me diz que não, gritou ela, os olhos verdes marejados, virando-se para ele com o corpo inteiro tremendo. O vestido branco, símbolo de pureza, agora parecia uma piada cruel sob as luzes. Eu continuei, as palavras fluindo como um rio represado há tempo demais. Eu guardei isso porque amava você, Lucas, porque acreditava que poderíamos construir algo real. Mas quando você me trocou pela minha própria irmã, pela Júlia que cresceu comigo dividindo segredos no quarto apertado de Pinheiros, eu vi quem você era de verdade, um mentiroso. E agora, no dia do casamento de vocês, eu revelo isso para que ela saiba, para que todos saibam que o felizes para sempre de vocês é construído em areia movediça. Júlia soluçou cobrindo o rosto com as mãos, o choro ecoando alto no silêncio chocado. Mana, por quê?
Eu pensei que a gente tinha superado. Eu te amo, eu juro. Ela se aproximou de mim, tropeçando nos próprios pés, e por um instante o laço de sangue nos uniu novamente. Eu a abracei, sentindo o tremor do seu corpo contra o meu, o perfume doce dela misturando-se às lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu também te amo, Júlia, mas a verdade dói mais que a mentira. Você merece alguém que não traia, que não esconda. Lucas tentou intervir, a voz rouca e quebrada. Júlia, escuta, isso é do passado. Eu mudei, eu te amo de verdade agora. Mas ela o empurrou, o anel de noivado brilhando como uma acusação no dedo. Sai da minha frente. Você me fez acreditar que era diferente, que a gente era especial. Mas você é o mesmo canalha que machucou minha irmã. O salão era um caos agora. Convidados se levantando, alguns saindo discretamente pela porta lateral, o cheiro de tensão no ar como ozônio antes da chuva. Minha mãe se aproximou, abraçando nós duas, o corpo frágil tremendo. Meu Deus, meninas, o que eu fiz de errado? Sussurrou ela, as lágrimas molhando meu ombro. O DJ, confuso, religou a música baixinho, mas ninguém dançava. Fernanda veio correndo, me tirando gentilmente do centro. Você foi corajosa, Ana. Agora sai daqui, respira. Saímos para o jardim do salão. O ar noturno de São Paulo úmido e fresco, carregado com o cheiro de terra molhada de uma garoa que começava a cair. As luzes da cidade piscavam ao longe. A Marginal Pinheiros, um rio de faróis. E eu me sentei em um banco de pedra, o vestido azul marinho agora salpicado de gotas. A raiva se dissipava, deixando um vazio exausto, mas também uma leveza nova, como se eu tivesse soltado um peso que me sufocava há anos. Júlia nos seguiu minutos depois, o vestido arrastando no chão molhado, o rosto inchado de choro. Ana, eu cancelei tudo. O bolo, a festa. Ele foi embora gritando que era um erro meu. Ela se sentou ao meu lado, a mão buscando a minha como nas noites de infância, quando tempestades nos assustavam. Me perdoa? Eu fui egoísta, cega pelo que sentia. Mas você é minha irmã. Sempre vai ser. Eu apertei sua mão, o calor da pele dela me ancorando à realidade. Eu perdoo, Júlia, mas a gente precisa de tempo para curar, para reconstruir. Minha mãe se juntou a nós, o trio unido sob a garoa fina. O barulho da cidade um fundo reconfortante. Lucas era o passado agora, uma lição dura em um mar de mentiras. Naquela noite, enquanto voltávamos para a casa de Uber, as ruas de São Paulo lavadas pela chuva, eu senti o primeiro broto de crescimento. A dor me tornara mais forte, e o apoio da família, mesmo imperfeita, era o que me faria seguir em frente. O amor verdadeiro, eu aprendi, não trai. Ele resiste como a metrópole que nos moldava.